Olá, ladies and gentlemen, aqui do Cometa Nerd. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que agora acontece em fevereiro, a BlizzCon virtual. E o que é que a Blizzard preparou, a Blizzard Activision, né? Preparou para a gente nesse grande evento que eles prometem há muito tempo, né? Porque desde o ano passado que não tem, por conta da pandemia, então eles passaram agora para fevereiro. Você confere tudo depois da vinheta. Certas coisas do mundo dos games tiram qualquer gamer do sério. E com toda certeza, uma das coisas que a própria Blizzard fez foi Diablo Immortal. O anúncio foi meio que um fiasco. Ninguém esperava um Diablo para celular, foi anunciado há praticamente 2 anos na BlizzCon do ano retrasado, e ano passado não teve comentários durante a BlizzCon, já que não teve BlizzCon, não é mesmo? E até agora o jogo tá lá, ó, tá lá na Google Play de pré-registro, tá tendo alguns testes, mas ninguém tem informação nenhuma. O que eu tô querendo chegar com esse ponto? Como é que a Blizzard me anuncia um jogo, se passa 2 anos, eles não fazem nada, né? Padrão Activision de qualidade. Por quê? COD novo tá saindo, porque COD tá rendendo dinheiro. Aí anunciaram também, eu acho que faz 3 anos na verdade, porque a gente depois teve o anúncio de Diablo 4, né? Já que o povo pediu tanto. E até agora também nada. Porque é o padrão Blizzard de qualidade, não é mesmo? É uma empresa que eu gosto muito, mas vem deixando a desejar. E aí, a galera tava empolgada, por quê? Nossa, vai ter um evento virtual, momento perfeito para falar de Diablo 4 e o esquecido, mas merecido lembrar aqui como menção honrosa, Overwatch 2. Porque a gente tá com Overwatch 2 aí na lista de jogos que vão sair, só não sabe quando. Eu ainda tenho esperança que ele saia antes de GTA 6, no caso, porque é o só que tá faltando. Aí o que é que a Blizzard me faz? O que é que a Blizzard me faz? Porque a Blizzard não sei o que é que tá passando na cabeça dela. Chega e fala, olha gente, esse ano 2021 aí, 2020, 2021, a gente não tem, entendeu? Nenhum jogo pra lançar. Como é que é? Como é que é, cara? Ah não, é porque a gente vai, sei lá, 2021 não é um ano legal pra lançar jogo. É porque esse ano mesmo não tá saindo nenhum grande jogo importante. Porque geralmente no mundo dos jogos acontece o seguinte, a gente tem um ano de anúncio, um ano de lançamento. Um ano de anúncio, um ano de lançamento. Ano passado a gente teve Cyberpunk, a gente teve só Cyberpunk, teve The Last of Us Part 2, né? E também teve os novos consoles, então a maioria dos jogos vai sair ou lá pro final desse ano ou na metade do ano que vem. É o ideal, né? Mas o que surpreende mesmo é a Activision Blizzard fazer isso, né? Foi anunciado também que eles estão começando a querer investir no mercado mobile. Para quem não sabe, a King, que é dona de Candy Crush, que é o jogo mais Candy Crush Saga. Quem não sabe o que é Candy Crush Saga, gente, né? E Crash Bandicoot, que também tá lançando um jogo para mobile, que tal? Faz tempo na lista de espera para sair, não sai, né? É da Activision. Então, no fim das contas, Activision, Blizzard, jogos mobile. Aí eles já anunciaram um jogo mobile que ninguém gostou, que foi Diablo Immortal. O jogo nem lançou ainda, né? Tá aí há uns quase 3 anos nesse processo de lançamento. E, ok, abandonado. Agora, a gente tá em fevereiro de 2021, não tem mais notícias sobre Overwatch 2, notícias sobre nenhum jogo novo. E eles estarem, não, pode ser que a gente anuncie alguma coisa nova. Cara, Overwatch 1, Overwatch hoje em dia, ele foi sucateado de... Não, a gente não vai produzir conteúdo novo, a gente vai produzir skins, a gente vai produzir novas maneiras de você conseguir skins. Cara, era um jogo que podia fazer tanto sucesso, era um jogo que tinha uma comunidade grande, era um jogo que só precisava ter mais eventos,
ter conteúdo sobre história também. E eles focaram em fazer um novo jogo que vai atualizar o primeiro, né? Não vai ser tipo Destiny, que você vai ter que comprar o novo jogo. Só que, se você quiser os benefícios de uma história, de um storytelling e tal, aí você vai ter que pagar. Porque eles não são bestas, né? Eles não vão fazer um jogo do zero e dar de graça para todo mundo que tem o primeiro. Mas que tá demorando pra sair, tá. Então, assim, é triste de ver a situação que a Activision Blizzard se encontra. A gente tem aí o Warcraft, né, com o Shadowlands que saiu agora. Beleza que fez sucesso, mas aqui no Brasil o Warcraft cada vez mais se perde. O preço aumentou. As assinaturas baixaram e o preço para comprar tempo de jogo aumentou. Por que a gente tem que assinar uma coisa mais cara? Porque antes você pagava R$30 para 30 dias de jogo. Agora você tem que pagar 33 e pouquinho para ter uma assinatura de um mês. Depois de um mês renova. Você pode cancelar, claro. E se você quiser comprar com saldo, que é o que a maioria faz, saldo Blizzard, cartão de débito, boleto, essa galera toda tem que pagar mais caro agora. Outra coisa, os servidores de Warcraft aqui no Brasil já estão sucateados. Sucateados de ficar injogável, cara. Por que não criar um servidor único para o Brasil? Por que não baratear esse preço? Por que o bolso sempre fala mais alto do que a vontade dos jogadores? Isso tem que ser repensado. A gente vai ter agora a BlizzCon. Eu nem sei como é que eles vão fazer. Eu não sei se eles tem. Quando tinha a BlizzCon evento físico, né, também se vendia o passe virtual, que já era caro. Agora pode ser que tenha o passe virtual trazendo benefícios, trazendo novas coisas. E ok. Quando a gente tiver a BlizzCon, tiver certeza dos novos jogos, das novas atualizações, eu acho que vai ser muito gratificante para todo mundo. Mas se deve pensar no âmbito geral, em novas oportunidades de se investir. Cadê o Overwatch 2? Cadê Diablo 4? Cadê os novos jogos? Cadê StarCraft? StarCraft foi abandonado. Ninguém ouve mais falar de StarCraft, principalmente aqui no Brasil. O jogo existe, mas cadê coisa nova? Aí lança jogos antigos, novos, com preço de agora, né? Porque, por exemplo, o Warcraft 3 saiu custando R$80 e no final das contas todo mundo tava pedindo reembolso. Porque o jogo saiu todo bugado, os trailers eram uma coisa, o jogo era outra. Então, não só a Blizzard, mas todas as empresas que têm a consideração com a gente que está aqui esperando. Eu nem vou citar outros casos de jogos que foram anunciados e até agora não tem notícia nenhuma. Cadê Skull and Bones, Ubisoft? Cadê o jogo de navio que sumiu pra vocês? Scott Pilgrim, o remake, né, remaster, eu não sei que foi anunciado tipo em dezembro do ano passado, não dezembro, mas foi anunciado, sei lá, novembro, outubro, já saiu. Skull and Bones foi anunciado. Já faz mais, se não fizer uns 3 anos, tá entre 3 e 4 anos que foi anunciado. Eu me inscrevi pro beta de PlayStation 4. A gente já tá com o PlayStation 5, eu não tenho, mas você pode ter se você acessar o link aí embaixo da descrição e entrar no nosso grupo de descontos no Telegram. Grupo de descontos no Telegram. É só entrar aí que você vai ficar por dentro de todos os descontos. E quando tiver PlayStation 5, vocês vão saber. Vocês vão saber também quando tiver desconto de PlayStation 4 de jogo, porque aqui sai de tudo. Entendeu? Então confere aí a descrição que tá cheio de coisinhas legais pra vocês. Mas cadê esses jogos? Estão sumidos, estão abandonados, foram sucateados, foram esquecidos pela humanidade. É muito interessante ver tudo isso. É muito interessante ver como o andar da carruagem está indo. Por um lado, a gente tem anúncios todo ano de jogos, que a gente quer jogar. Depois a gente tem jogos sendo vendidos a R$500. Porque, não, você ganha uma roupinha, não, você ganha isso aqui, ganha isso aqui. Não vale. Não gaste R$500 com um jogo. Porque a gente já tá sofrendo aumento. Comprar jogo já tá difícil.
Se você joga no PC, nem é tanto, porque no PC a mudança é menos. A Steam, ela é amiga da gente. A Epic também, que dá joguinho de graça. A Epic Steam, então aqui o coraçãozinho pra vocês, ó. Beijo pra vocês. Mas eu acho que por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, eu acho que eu já me exaltei muito aqui. Os ânimos já estão exaltados. Só falta agora eles anunciarem que vai ter Warcraft pra celular. Eu quero saber que celular é esse da NASA que vai rodar o Warcraft. Tem que ser um celular que tenha, sei lá, 8 GB de RAM, né? Que tenha um SSD, que tenha embutido aí 90 GB para poder capacitar o jogo. Eu não sei. Eu não sei pra onde a Activision tá indo, não. Eu não sei. Eu não sei o que esperar. E você? O que você espera? Comenta aqui embaixo. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.